Vamos falar agora sobre a preparação e o planejamento para a implantação de um plano de cargos e salários dentro da organização. Vamos ver as situações que devemos levar em consideração para o desenvolvimento do trabalho. Durante a preparação, é necessário conhecer como é que a empresa ou organização funciona, qual é a sua cultura, quais são os seus valores e qual é a forma de se trabalhar dentro da organização. Este trabalho é importante porque cada empresa é única e o plano de cargos e salários deve ser adequado a ela. Vamos ver com o professor Alexandre a importância da preparação e do planejamento para o desenvolvimento do plano de cargos e salários na empresa. Eu costumo falar que implantar um plano de cargos e salários para o Bradesco é diferente de você fazer um plano de cargos e salários para uma IBM. São culturas diferentes, são formas de trabalho diferentes, cargos diferentes, estruturas diferentes. Então, quanto mais a gente conhecer a organização, mais fácil vai sair o desenvolvimento do plano de cargos e salários. O que é importante, então, a gente analisar na hora de fazer a implantação do plano de cargos e salários? Primeira coisa, analisar o sistema de administração salarial vigente, suas distorções, o equilíbrio interno e externo, bem como a sua metodologia. Ou seja, consiste em a gente fazer uma análise se a empresa tem uma descrição de cargo, se ela tem, se está atualizada ou se não está atualizada, qual é o modelo que foi utilizado para se fazer a avaliação de cargo, se essa metodologia está adequada ou não. Isso é importante para que a gente possa ter o direcionamento se a gente vai poder absorver alguma coisa ou se a gente vai ter que começar do zero no desenvolvimento do plano. Outra situação que a gente tem de levar em consideração na implantação do plano de cargos e salários é conhecer a opinião das chefias quanto ao sistema de administração salarial hoje vigente. Então, a gente conversa com esses gestores das áreas para entender, na opinião deles, como é que funciona a administração salarial dentro da empresa, pegando as percepções que depois a gente vai utilizar no desenvolvimento do nosso plano. Além disso, a gente precisa conhecer a influência do sindicato e detalhes sobre o acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, para a gente implantar um plano de cargos e salários, eu não posso pagar um salário abaixo do piso da categoria. Eu preciso conhecer quais são as cláusulas dentro do acordo da convenção coletiva que podem impactar no desenvolvimento do plano de cargos e salários. Outra situação é conhecer a influência do sindicato. Se o sindicato está presente dentro da minha organização, se eu tenho uma influência muito grande ou se eu não tenho. Porque eu preciso conversar com o sindicato, às vezes, explicar o porquê que a empresa está querendo fazer o desenvolvimento do plano de cargos e salários para que a empresa não tenha nenhum problema. A gente precisa também levantar os incentivos e possíveis privilégios de determinada categoria de cargos ou determinada pessoa dentro da organização. Toda empresa existe uma área ou uma pessoa que tem um determinado nível de privilégio. A gente precisa identificar isso para poder tratar essas questões adequadamente dentro do plano. Precisamos verificar também se está previsto alguma mudança na estrutura organizacional da empresa, ou seja, uma mudança brusca. Ou seja, se a empresa vai se fundir com outra, a empresa vai perder parte da sua estrutura. A gente precisa conhecer isso na hora do desenvolvimento do trabalho, porque pode ser que isso afete no desenvolvimento do plano de cargos e salários. É importante também, dentro do desenvolvimento do plano de cargos e salários, levantar informações relativas a dados estatísticos de recursos humanos, como turnover, reclamações trabalhistas, salário médio por área. Importante a gente verificar quanto ao turnover por que existe uma grande rotatividade naquele cargo, ou seja, as pessoas são admitidas, permanecem um determinado período e depois saem. Será que o motivo é salário mesmo? Será que não é outro tipo de problema? Então é importante a gente levantar essa informação. Além disso, a parte de reclamações trabalhistas. Qual é o tipo de reclamação trabalhista que a empresa tem? É por equiparação salarial? Isso é importante a gente também levantar. Outra situação que a gente tem de levar em consideração é o salário médio por área, ou seja, conhecer o valor médio dos salários praticados em cada área na empresa. Isso vai dar um indicativo do peso, do valor relativo dessas áreas dentro da organização. E por último, conhecer os reais recursos financeiros que a empresa tem para desenvolvimento do plano, ou seja, fazer um plano de cargos e salários lá na frente, no final dele,
pode existir a possibilidade de ter enquadramento de cargo e de salário, principalmente de salário, onde isso vai gerar um custo para a empresa implantar a estratégia definida. Vimos que o planejamento é fundamental para que o plano possa ser estruturado da forma correta. Normalmente, a empresa define um ou mais profissionais da área de recursos humanos para desenvolver esse trabalho, quando tem intenção de realizar este projeto internamente. É importante que esses profissionais tenham bons conhecimentos e entendimento da empresa e do seu negócio, além de ter excelente experiência com as atividades e funções relacionadas à administração de cargos e salários. Quando a empresa decide realizar o desenvolvimento do plano de cargos e salários através de uma consultoria externa, deve também definir um profissional qualificado para acompanhar e apoiar a realização dos trabalhos.